Iniciou. Tá. Relação, Mistério Profano. Deixa eu abrir o livro aqui. Então, o livro é Momento de Saúde, pela Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. O que vai cair hoje? Caiu hoje a lição 3, Fenômenos Renovadores. A vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova, morre, impondo um normal efeito de desenvolvimento. O repouso é interpretação equivocada em torno de ocorrências não detectadas. Desse modo, emoções, organização fisiológica, comportamentos humanos encontram-se sujeitos aos imperativos de alterações necessárias, variando de acordo com ocorrências, circunstâncias, ocasiões. Essas alterações na criatura humana procedem de estados diferenciados de consciência, de padrões mentais diversos, de filosofias existenciais variadas. Conforme se pensa, assim se procede. A mente, exteriorizando os níveis psicológicos, é responsável pelas atitudes, por expressar a realidade espiritual de cada um. O processo que precede a ação é de natureza mental. Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. O cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e de sabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Ninguém há que se encontre fadado à desdita. Renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro, mediante o que elabore na área dos desejos mentais. Bom, eu faço a prece então, tá? Ou você quer fazer? Depois fazer, eu faço no final. Obrigado, Senhor. Muito te agradecemos por mais estes momentos, por mais essa hora tão valiosa para nós, onde estudamos e aprendemos cada dia mais o seu Evangelho. E repetindo sempre, Senhor, muito obrigado por tantos esclarecimentos. Esclarecimentos que vai mudando aos poucos todo o nosso clichê mental, os nossos pensamentos, as nossas ideias, e vamos cada dia mais, bem lentamente, aos poucos, como tudo na natureza, nos aproximando mais de Ti. Muita dificuldade, mas que esses Teus esclarecimentos nos ajudam muito, nos consola muito e, principalmente, nos deixa pensar de uma forma totalmente diferente do que pensávamos até algum tempo atrás. Pedimos por todo o grupo, Senhor, por todos aqueles que participam desse estudo, por aqueles que virão ainda, por aqueles que não poderão vir, e as tuas bênçãos, as tuas boas vibrações cheguem em cada casa, em cada lar, e principalmente em cada coração, e que se sintam todos como nós estamos aqui nos sentindo. Com muita paz, muita serenidade, muita tranquilidade. Mas pedimos também, Senhor, não só por nós. Nós estamos vendo aí a nossa humanidade, que tanto precisa de Ti, uma humanidade muito doente, que todos
todos realmente precisam do grande médico fiéis, né? Todos nós, nesse momento, passamos pelos nossos problemas, nossos conflitos, nossas aflições, nossas angústias. Quando não é física, é mental, é emocional. Pedimos por todos nós, Senhor, por essas guerras que se encontram no momento no planeta, guerras que começam dentro de cada um de nós e se estende até guerra entre povos, entre nações. Que possam suas vibrações de paz chegar a todos e todos se melhorem, se curem, porque na realidade não deixa de ser uma loucura de nossa parte. Obrigado por tudo, mestre. Temos muito a agradecer. Apesar de muito pedirmos, temos mais a agradecer. Que essa noite seja uma noite bem proveitosa, que os bons amigos espirituais aqui presentes possam nos ajudar, nos intuir, para melhor entendimento de tudo isso que nós vamos ler aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, dona Lourdes. Boa noite a todos. Vamos lá. Boa noite, dona Lourdes. Vamos lá para o estudo do Paulo Estevam. Nós estamos no capítulo 2, da parte 2, o tecelão, logo na segunda página, né? Só para lembrar que o Saulo, tá? Ainda Saulo, ele viu que não estava legal para ele lá em Damasco. O Ananias aconselhou ele a ir meditar, procurar um lugar, né, para botar sua cabeça em ordem, seus pensamentos em ordem. E ele resolveu ir procurar o grande mestre dele, um dos grandes mestres de Israel, tá? Até hoje muito reconhecido, Gamaliel, tá? E ele foi com muita dificuldade, começando a sua mudança, né? Foi lá com um amigo que assim recém-conhecido, né? E chegou, tá? A Palmira. Chegando lá, foi procurar o grande mestre Gamaliel, né? Então, nós paramos aí, né? Ele chegou, procurou uma estadia, no dia seguinte, que é quando começa aqui, no dia seguinte, foi procurar o Gamaliel, não é isso? Isso. Achou aí, dona Lourdes? Qual é o parágrafo? No dia seguinte. No livro novo é página 210. No dia seguinte. Tá, achei. Deixa O velho lembro, é 232, mas vamos lá, só tem eu com o livro velho aqui. Vamos lá, né, Elita? No dia seguinte, manhã alta, saiu à rua, preocupado e ansioso. Obedecendo aos informes recolhidos, parou à porta de confortável edifício, à frente do qual funcionavam grandes lojas comerciais. Procurando Ezequias, foi logo atendido por um homem idoso, de semblante risonho e respeitável, que o saudou com muita simpatia. Tratava-se do irmão de Gamaliel, que logo se familiarizando com o patrício recém-chegado de longe, proporcionou-lhe confortadora palestra, buscando informar-se delicadamente a respeito do venerável rabino de Jerusalém. Saulo obtinha de Ezequias os esclarecimentos necessários, tomado de profundo interesse. Nossa, uma coisa interessante era isso, a hospitalidade deles entre eles, tá? Dos judeus entre eles. Realmente, né? Descobriram que eram patrícios, né? Veja, mesmo nascidos em lugares diferentes, mas eram judeus, tá? Havia muita preocupação com atendimento, com tratamento, em ajudá-lo, né? Isso era uma coisa assim, muito bacana até, né? E até hoje os judeus se ajudam muito. Eu teve um lance até, eu tive muitos anos, né, trabalhando. Eu tinha um cliente que era judeu, não, o senhor. Aí ele desencarnou, ficou o filho. Só que o filho era judeu também, mas era um filho diferente, um judeu brasileiro, digamos assim, né?
E ele tanto fez, aprontou, etc., que ficou meio, na situação financeira meio desfavorável, né? E quando ele estava mal mesmo de grana, situação financeira, né? E o pai dele era muito amigo dos donos, vocês se lembram, daquela editora de guia, Página Amarela, né? Aquilo era um negócio muito legal. E os caras foram ajudá-lo. Falaram, ó, você para com as suas farras aí, começa a trabalhar conosco. A amizade que nós tínhamos com teu pai, vamos te dedicar, mas queremos responsabilidade. Quer dizer, é uma coisa bacana. Se todos nós, né, apesar que isso é circuito fechado, né, judeu com judeu, mas se isso acontecesse entre nós, né, seria tão bom, né? Mas o sistema que nós vivemos, infelizmente, não nos deixa ser assim. Conforme fala aquela música, né, irmão desconhece irmão, não é isso? Então, mas vamos lá. O importante é que o Ezequias vai ajudar o Saulo. Meu irmão, dizia ele preocupado, desde que chegou a Palmira, parece-me muito diferente. É possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para essa profunda transformação. A diferença de ambiente social, a alteração de hábitos, o clima, a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter lhe prejudicado a saúde. Como assim? Perguntou o moço, sem dissimular a estranheza. Passa dias e dias em uma cabana abandonada que possuo à sombra de algumas tamareiras, em um dos muitos oásis que nos rodeiam. E isso, veja, tão só para ler e meditar um manuscrito sem importância, que não consegui compreender. Só um instantinho, Elisa. Bom, o manuscrito todos nós sabemos que é, né? São as anotações que o Pedro deu a ele, que é uma parte do Evangelho de Mateus, né? Nós não sabemos se é completo, né? Naquela época era mais difícil. As anotações de... Anotações de quê? Do Evangelho de Mateus. Que o Pedro deu ao Gamaliel, quando ele foi visitar a Casa do Caminho. Está lá atrás, né? Nesse livro mesmo. Uma coisa que eu achei aqui, ó, tão só para ler e meditar um manuscrito sem importância. Isso é importante. Eu hoje mexendo na internet e vi lá, não sei porque apareceu para mim, mas parece que jogam para mim, né? O que acha os judeus dos cristãos? Uma pesquisa lá em Jerusalém, não, em várias, 3 ou 4 cidades, sendo que também Jerusalém, Tel Aviv. E um cara é judeu, tá? Entrevistava e saía as legendas em português. Só que essa entrevista foi feita, eu achei que porque esse lance que está vendo tudo aí, né, de bandeira de Israel, caramba, né? Eu achei que foi feita agora, foi uma pesquisa recente, mas eu vi lá 3 anos. Ou seja, não tem nada a ver com o nosso momento, né? E perguntavam, o entrevistador chegou para jovens, para idosos, a várias pessoas. O que é que o senhor, quem é Jesus para o senhor? O que é que o senhor acha de Jesus? O senhor aceita Jesus, assim? E todos lá em Israel, não, parece que foi um homem justo, um homem bom. Outros já falavam, não tem nada a ver, foi um homem qualquer. E ninguém, realmente, para os israelitas, Jesus, apesar de ter... Um até falou, eu sei que ele era judeu, que nasceu aqui entre nós, é do nosso povo, mas para mim não representa nada. Como é que pode, né? Não, eu respeito isso. Não, mas assim, como é que pode, né? Jesus é judeu, nasceu lá, começou o trabalho dele lá, e ele lá não é respeitado, digamos assim, não é reconhecido, pelo menos não. Não é reconhecido, é isso aí, a palavra certa é essa, não é reconhecido por quê? Uma menina, uma estudante, respondeu isso, olha, nós temos a Torá. O cristianismo foi uma seita fundada por ele, nós não seguimos, não nos interessa. E mesmo a menina respondeu, nós temos a Torá e estamos muito bem vivendo dentro dela. E foi feito
Agora, o único que deu uma resposta legal, que eu achei interessante, é um rapaz novo, chegou lá. Um homem sensacional, justo, fora de série, gosto de ler sobre ele, mas tem um problema, eu não acredito nem nele, nem em Moisés, nem em Mohammed, né, de Maomé. Aí elogiou ele para quer dizer, um judeu também. Sou judeu, mas não acredito em ninguém. Nem em Moisés acredito. Eu estou descrente com o mundo, mas eu reconheço que Jesus foi um grande homem. Bom, a Torá é os 5 Moisés, primeiros né? livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. É Moisés. Então, a Torá significa livro de instruções, né? O livro da Torá é o livro de instruções. Torá significa leis ou instruções, a palavra. Então, Jesus, para eles, foi um simples homem, né? Assim como para nós, tem assim, de repente vai falar de algum nome aí lá fora, o fulano de tal, a gente foi um grande homem, mas vamos dar um exemplo aqui, foi um grande homem, Nelson Mandela. Não é na área religiosa, era política, mas é o Nelson Mandela, a gente também não é, Nelson Mandela, não é nada disso. Concorda? Mas foi um grande homem, né? Poxa, merece 1001 elogios e respeito nosso. Mas não é isso que acontece. Então está aqui, manuscrito sem importância, que para eles, ainda até hoje, eu senti numa resposta dele, o sentimento ainda de 3.000 anos ainda está muito enraizado neles. Né? Eles são os mesmos judeus que vieram de Capela, de acordo com o livro Caminhando da Luz de Emmanuel. E esse rapaz, esse maluquinho, foi o que eu achei mais interessante, que ele até falou isso. Ele trouxe mudanças, mas nem todo mundo aceitou as mudanças. Ele ainda fala mais ou menos isso. Né? Foi o único que deu uma resposta mais sensata, mas não acredita em ninguém. Quer dizer, tá isso aí. Aqui, ele é judeu um judeu quase que ateu, né? Quase que ateu. Né? Na realidade, difícil. Não, ele não falou, não acredita em Deus, não. Falou que não acredita em Moisés, em Jesus e Maomé, né? Muhammad, né? Falou. Tá entendendo? Ele não falou que era ateu. Mas não acreditava nos três, né? E teve um que deu uma resposta bonita sobre a religião, que é a base de tudo e tal. Quer dizer, quem estiver seguindo lá estiver feliz e tal, mas nós aqui não. Cada um deu uma resposta. Foi uma entrevista muito bacana, que eles foram muito educados nas respostas, não vi ninguém assim, né, destratar, nada disso. Só que foram bem sérios, bem, né, Cristo aqui não. Teve uma senhora que falou, nós estamos aguardando o Messias, porque esse aí não corresponde a nada daquilo que a gente está esperando. O Messias virá mudar o mundo. Olha só o que ela fala. O Messias mudar o mundo. Esse aí não mudou nada. É porque ela está esperando uma mudança, como eles na época, do mundo radical. Físico. Do mundo não, físico. A mudança que o cara chega aqui com o chicote na mão, agora que ele não seguir isso aqui, ó, vai apanhar, vai sofrer, né? Se não seguir isso aqui. Quer dizer, é uma mudança radical, isso não vai acontecer. Não acontece, há 2.000 anos que a mudança começou, né? Já tem 2.000 anos. Então é isso aqui, ó, esse manuscrito sem importância que não consegui compreender. Muitos ainda não compreendem Jesus. E, infelizmente, dentro do cristianismo mesmo, né, a gente está vendo que a compreensão de Jesus, infelizmente, ainda está muito lá atrás mesmo. E a gente vê os fatos cotidianos aí, né, esse negócio de se enrolar em bandeira de Israel, não é crítica, mas parece o seguinte, que está preferindo Moisés a Jesus. Não é questão também da gente botar isso, eu quero Jesus. Não, nada disso. Jesus significa a mudança, o amor. E Moisés fez o papel dele, a justiça. Nós reconhecemos muito Moisés. É isso que o Espiritismo nos ensina. Moisés, justiça. Não é isso? Jesus, amor. E agora o Consolador, né? A ciência. Então, vai se unir tudo isso para haver um crescimento em todos os níveis. Né? É isso aí. Né? Vamos lá, Elise? Quer falar alguma coisa também? Eu quero perguntar uma coisa aqui. Quem é Ezequias que está falando para Saulo? Esse aqui é o irmão do Gamaliel.
É o que a gente está falando para Saulo. Esse conflito tem importância, que ele está como entendido. Que eu não consegui compreender. A senhora se lembra de Gamaliel? Quem é Gamaliel? Gamaliel, lembro. Era como se fosse o mestre de Paulo. Foi o mestre de Paulo. Isso. Pedro ficou impressionado lá com a Casa do Caminho. É ele mesmo. Agora Saulo vai procurá-lo, né? Porque agora que Saulo compreendeu que ele tinha razão, né? Compreendeu Gamaliel, naquela época. Na época, Saulo achou que ele estava louco. Igual o irmão está achando aqui, que ele está doido, está doente, está com problema de saúde mental. O irmão está achando. A mesma coisa que Saulo achou, né, um tempo atrás. Né? Vamos lá, Elisa. Fale algo, Elisa. Beleza? A Frane? Oi? Tá ouvindo, não? Não, agora tô. Agora você tirou o som. Abri de novo, tá ouvindo? Agora tô. Né? Computador com vida própria, Denise. Além disso, parece-me completamente desinteressado de nossas práticas religiosas. Vive como que alheio ao mundo. Fala em visões do céu. Refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em Messias do povo e alimentava-se de coisas imaginárias, de sonhos irreais. Às vezes, é com um profundo pesar que lhe observo a decadência mental. Minha mulher, porém, tudo atribui à idade avançada, e eu quero crer seja antes, ou pelo menos em grande parte, devido à intensidade do estudo das meditações prolongadas. Vamos tomar cuidado, viu? A intensidade do estudo, pode deixar a gente tudo meio bilé também, assim, ó. Tá? Muito estudo dá nisso, né? Então, vamos lá? Ezequias fez uma pausa enquanto Saulo fixou nele o olhar percussiente e significativo, compreendendo a condição do velho mestre. Uma nova observação do moço tarcense continuava o outro pote. No seio de minha família, Gamaliel é tratado como se for o nosso pai. Aliás, devo meu início de vida às suas imensas dedicações fraternais. Por isso mesmo, eu e minha mulher combinamos com os filhinhos relativamente à atmosfera de paz que deverá cercar aqui o prezado e nobre enfermo. Quando ele enfermo. Enfermo, né? Quando ele discorrer sobre as ilusões religiosas que o empolgam no seu desequilíbrio mental, ninguém nesta casa o contradiz. Já sabemos que não fala mais por si. A mentalidade poderosa esmaeceu, a estrela se apagou. Considerando essas penosas circunstâncias, ainda rendo graças a Deus que me trouxe aqui para terminar seus dias aquecido pelo nosso afeto familiar, e indene do escárnio de que talvez pudesse ser objeto em Jerusalém, onde nem todos estão à altura de lhe compreender e honrar o passado ilustre. Aqui eles estão falando de Gamaliel, né? De Gamaliel. É interessante que é muito difícil. É isso que eu vi na entrevista e vejo sempre. Qualquer um de nós, quando tem uma coisa muito arraigada, só que veja bem, essa questão dos judeus, esse iFood aí não está morto. A questão dos judeus, essa mentalidade deles de milênios, tá? Isso vai muito arraigado. É o que a Joana chama de atavismos, né? Os atavismos. Está ali, muito vivo. Acho que eles ainda vão ter muita dificuldade para compreender Jesus.
Porque é muito diferente a doutrina de Jesus da doutrina de Moisés, apesar de ser uma sequência, como Jesus até fala, não vim destruir as leis, e sim fazê-las cumprir. Mas há uma diferença enorme. Esse fazer cumprir, né? Hein? Esse fazer cumprir tem uma diferença enorme, né? Porque Jesus, né? Por exemplo, nós estamos estudando a oração Pai Nosso, né? Estamos acabando ela no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Quando Jesus falou Pai Nosso, os discípulos que estavam ao lado dele não compreenderam que Deus, que é apresentado no Antigo Testamento, não é dessa forma, né? Pai Nosso, olha que intimidade que Jesus coloca. Se ele quiser, né? Quiser falar com o Pai, tranca-te em teu quarto, fecha a porta. Quer dizer, uma intimidade enorme que nas leis, na justiça que Moisés deixou, não havia. Porque o povo, na época de Moisés, era muito brabo mesmo. O povo era muito bárbaro, né? Bárbaro, digamos assim. Né? Jesus já veio numa condição que eles já estavam começando, né? A se melhorarem, né? A se, né? Socializarem, né? Ficar mais no social, digamos assim. Quer dizer, é uma mudança muito grande, muito grande. Vai ser, talvez, preciso mais de um milênio mesmo. Quando começar mesmo a pegar as ideias. Alguns já pegaram, na época Jesus mesmo, alguns pegou, mas não foram tantos assim. E muitos daquele é demonstrado no próprio Evangelho, quando Jesus cura aqueles 9 leprosos, não é isso? Só um voltou para agradecer, só um. É mais ou menos isso aí. Um compreendeu, quer dizer, vê a gratidão. E nos demonstra como que é a dificuldade dessas ideias fechadas que nós trazemos também. Nós também temos muitas ideias fechadas. Né? Aquela questão da manga com leite, então, é terrível, né? Quem não se lembra disso? Manga com leite é veneno. Uma vez eu estava numa fazenda. Manga com leite, é verdade. Pois é, eu estava numa fazenda, lá de um amigo nosso lá, né? O pai dele, né? A gente era moleque, 12, 13 anos. Aí chegou a hora do café. Ela bateu lá. O café, era às 4 da tarde, fomos lá tomar café. Né? Tomamos leite, café com leite, comemos bolo, comemos isso, comemos aquilo. Daqui a pouco ela olhou assim, viu que a gente estava meio sujo. Eu até me lembro, Dona Antônia, né? E interessante, a Dona Antônia, o último parto dela, quem fez foi o Zé Rigol, que ela estava no perigo de vida, né? O Zé Rigol fez o último parto dela. E aí, quando nós falamos, a gente estava lá na Mangueira. Ela falou: o que vocês estavam fazendo lá na Mangueira? Que falamos que a gente estava chupando manga. Olha, rapaz, coitada daquela senhora, viu? O desespero tomou conta dela. Tá? E foi promessa e falou para as outras mães para fazer promessa. Foi engraçado, né? Está todo mundo vivo aí. Ninguém estava na hora, esse que é o certo. Quer dizer, são as ideias que nós trazemos conosco que a gente realmente é preso nisso, né? Muito das preso. Duas, uma, ou falhou a manga com leite, ou a promessa foi aceita. Foi forte. Né? Das duas, uma. Foi forte, ou promessa forte. O santo que pediram, não é brincadeira, tem que descobrir, né, Elis? Quem é esse santo aí, né? Pode ter falhado a manga com leite também. Então, mas esses atavismos, essas coisas que nós carregamos de milênios também, né? Que é reencarnação, pode ser reencarnação, é difícil mudar. Quantas vezes nós ou ouvimos ou falamos, eu faço assim mesmo, porque meu avô fazia assim, meu pai faz assim, minha mãe faz assim, e eu também faço. Também faço. Não é? Pode estar certo, mas eu faço o que meu pai fazia, minha mãe fazia, meu avô. Quantas vezes, né? Ou nós falamos ou nós ouvimos. Né, dona Elisa? Verdade. Então, vamos lá. Mas a cidade sempre venerou nele um mestre inesquecível. Ajuntou o rapaz como se quisesse defender seus próprios sentimentos de amizade e admiração. Sim, esclareceu o negociante convicto.
Um homem do seu nível intelectual estaria preparado a entender tudo, mas os outros? O Siona ignora naturalmente a perseguição implacável movida pelas autoridades do Sinédrio e do Templo contra os simpatizantes do famoso carpinteiro nazareno. Palmira teve notícia dos fatos por intermédio de inúmeros patrícios pobres que deixaram Jerusalém à pressa, ameaçados de prisão e morte. Ora, foi justamente com a personalidade desse homem que Gamaliel deu as primeiras demonstrações de fraqueza mental. Se estivesse por lá, que seria da sua velhice desamparada? Naturalmente, muitos amigos, como o senhor, estariam apostos para a defesa, mas o caso podia tomar aspectos mais graves. Surgirem inimigos políticos reclamando medidas ingratas. E de nossa parte, nada poderíamos tentar para restabelecer a situação, porque, na verdade, a sua loucura é pacífica, quase imperceptível. De maneira alguma conseguiríamos suportar sua apologia ao acelerado que o Sinédrio mandou à cruz dos ladrões. É interessante aqui que o Ezequias não sabe de nada, né? Fala naturalmente, muitos amigos como o senhor teriam postos para a defesa. Pô, o Saulo que praticamente, né? Quando olhou para Gamaliel, esse homem enlouqueceu, né? O Gamaliel, não, Saulo, não estou mal mentalmente, não. Estou vendo que realmente, né, a nossa doutrina faltou muito para a nossa doutrina, né? Falhamos muito. O Gamaliel, realmente, inteligentíssimo, reconheceu na hora os erros e os acertos, né, do judaísmo, é onde tinha que corrigir, né? Quer dizer, era, né, considerado totalmente louco, né? Totalmente louco. Né? Deve ser aqueles casos que o cara entra em casa, quando fala, fica todo mundo assim com o olho arregalado, cheio de medo, né? É isso aí. Vamos, quem quer falar? Então vamos embora. Não, tranquilo. Saulo sentia extremo mal-estar ouvindo aquelas observações, agora tão injustas e superficiais a seu ver. Compreendia a delicadeza do momento e a natureza dos recursos psicológicos a empregar, para não se comprometer, agravando ainda mais a posição do mestre ilustre. Desejando imprimir novo rumo à conversa, perguntou com serenidade: e os médicos? Qual a opinião dos entendidos? Olha só, ele não quis se falar também que era cristão, porque se ele fala outro doido, né? Agora vai virar um sanatório isso aqui, quer dizer, comprometendo. Reunião de maluco aqui na minha casa, não, de jeito O nenhum, né? doido velho e o doido novo. Acho que os ares de Jerusalém não andam bons, não. Tá endoidando, tô descendo todo mundo lá, né? Ele achava que o problema do Gamaliel era a idade, e a do Saulo seria o quê? Pela primeira vez. Era a idade, não tem como dizer que é a idade. Então, eu achar que a loucura agora é contagiante, né? Contagia. Pegou o mestre e vai pegar o discípulo também. Vai pegando todo mundo. Agora, qual a opinião dos médicos? Vamos lá. No último exame que se submeteu, por insistência nossa, descobriram que o estimado doente, além de perturbado, padece de singular astenia orgânica, que seria perda ou diminuição de força física, que ele vai consumindo... O que foi? Não pode terminar, vai consumindo. Que ele vai consumindo as últimas forças vitais. E aí, nesse livro, eu que astenia? Tem, tá aqui eu falei perda ou diminuição de força física. Tá aí? Que eu consultei está como assim, tipo uma melancolia também, né? Vai atingindo a pessoa e a pessoa está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Às vezes não sabe o porquê, né? E essa melancolia também vai diminuindo, né? A vontade até de viver, né? Né? Vai chegar ao nível de depressão, um nível de depressão realmente que a pessoa não está, né?
muito disposta. É o caso dele, que ele falou antes lá atrás, né? Eu não tenho mais. Ele viu que, né, que o cristianismo realmente era a verdade, o real, né? E ele fala: Saulo, eu vou me afastar aqui. Eu não tenho mais, na minha idade, disposição de encarar isso aqui. Por isso que ele se afastou. É. E aí ele entra Ele nesse sistema. compreendeu tudo, né? Ele compreendeu, É, mas ele não tinha condição de entrar é, mais em briga nenhuma. pois é. E ele foi também, com isso aí, né? Deixou ele meio abatido, porque ele queria ser tipo o Saulo, com essa força, esse vigor de compreender, vou espalhar, né? Mas ele não tinha mais essa condição. Aí ele antes também fala uma coisa interessante, que ele, quando viu aquele senhor lá no... Eu esqueci o nome dele lá na Casa do Caminho, né? Somônio, acho, né? É. Que ele se lembra, poxa, quantas pessoas ele, Gamaliel, a pedido dos parentes, mandava para o Vale dos Imundos, né? Assinava lá a ordem, né? Mandando o cara para o Vale dos Imundos. Ele viu que realmente ele também tinha dado essa vacilada, né? Quer dizer, ele poderia corrigir, mas ele não tinha mais força para tentar essa correção, né? Então, foi consumindo as últimas forças vitais. Bom, querem falar? Senão vamos embora. Saulo fez algumas observações contristado e depois de reconsiderar as primeiras impressões relativamente à amável hospitalidade de Ezequias, auxiliado por um pequeno servo da casa, demandou o local onde o antigo mentor o recebeu com surpresa e alegria. O ex-discípulo notou que Gamaliel, com efeito, apresentava sintomas de profundo abatimento. Foi com infinito júbilo que apertou afetuosamente os braços, osculando-lhe amoroso as mãos encarquilhadas e trêmulas. Seus cabelos pareciam mais brancos, a epiderme sulcada de rugas veneráveis dava a impressão do alabastro, uma palidez indefinível. Falaram longamente das saudades, dos sucessos de Jerusalém, dos amigos distantes. Depois dos preâmbulos afetuosos, o moço tarcense relatou ao mestre venerado as graças recolhidas às portas de Damasco. A voz de Saulo tinha a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costumava imprimir as emoções próprias. O velhinho ouviu-lhe a narrativa com indizível espanto. Nos olhos vivos e serenos Rorejavam. rorejavam lágrimas, não estava saindo, de emoção que não chegavam a cair. Aquela prova enchia-o de profundo consolo. Não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso, incompreendido dos colegas. Ao término da exposição, Saulo de Tarso tinha um olhar velado de pranto. O bondoso ancião abraçou-o comovidamente, atraindo-o ao coração. Que legal, né? O Saulo, o velhinho, agora vai lhe dar alguns conselhos importantíssimos, tá, o Gamaliel, tá? Vamos lá? Saulo, meu filho, disse exultante, bem sabia que me não enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta, por intermédio da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus dignou-se estender as mãos amorosas a teu espírito dedicado. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias. É verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas à sua defesa. Entretanto,
É chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Ó, um judeu falar isso aí, chamar Jesus de Messias, né? Falar essa questão de que é maior que Moisés. E lá em cima ele fala, né? Jesus me falou a velhice exalta através da luz espiritual do teu evangelho. Olha só, quanta sabedoria. A luz espiritual do teu evangelho. Quer dizer, ele compreendeu tudo, foi lento, foi compreendendo. Quer dizer, era um espírito já bem, né? Um nível de evolução bem grande. Apesar que defendeu a vida inteira também a lei de Moisés. Também compreendeu, um piscar de olho, o evangelho de Jesus, né? E realmente foi muito bom Saulo visitá-lo. Ele já deu o primeiro conselho, né? Ele fala aqui, né? Chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Né? Sinto-me, porém, grandemente desorientado e confundido, murmurou o jovem de Tarso, cheio de confiança. Desde a ocorrência, noto que estou sendo objeto de singulares e radicais transformações. Obediente ao meu feitio absolutamente sincero, meu feitio absolutamente sincero, quis começar meu esforço pelo Cristo em Damasco. E, no entanto, recebi dos amigos dali as maiores manifestações de desprezo e ridículo que muito me fizeram sofrer. Repentinamente, vi-me sem companheiros, sem ninguém. Alguns, alguns componentes da reunião do caminho consolaram minha alma abatida com as suas expressões de fraternidade, mas não foram bastantes para saciar, para ressarcir as suas expressões de fraternidade. Peraí, não me perdi. Para ressarcir as amargas desilusões experimentadas. É interessante isso, né? E o que o Evangelho nos oferece, né? A gente não compreende o que nós passamos, o que o Saulo está passando, que nós passamos também em nossas vidas. Tá? Ele tá, lógico que ele está compreendendo, mas está se abrindo com o Gamaliel, né? Já começou a compreender, né? É que o verdadeiro cristão tem que, né, saber passar por isso. O Chico sempre falava, o espírita tem que estar sempre sorrindo. Doa o que doer, sinto o que sentir, o espírita tem que estar sempre sorrindo. Tá? O Chico já falava isso. Né? A gente pode estar naquela situação amarga, difícil, complicada, principalmente quando é uma parte assim, moral, né? Que é muito, é duro, às vezes, ela tem que estar, né? Sempre sorrindo. Gostei do Chico. Alguém está sempre sorrindo aí? Tudo bem. Né, né? Olá. Vamos lá. O próprio Sadoc, que na infância foi pupilo de meu pai, cobriu-me de recriminações e zombarias. Desejei voltar a Jerusalém, mas, pelo quadro da sinagoga de Damasco, compreendi o que me esperava em grande escala junto às autoridades do Sinédrio e do Templo. Naturalmente, a profissão de rabino não me poderá interessar, o espírito sincero, porque de outro modo seria mentir a mim mesmo. Sem trabalho, sem dinheiro, acho-me em um labirinto de questões insolúveis, sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu. Resolvi então demandar o deserto e procurar-vos para o socorro necessário. Olha só, fala que naturalmente a profissão de rabino. A gente vai ver no Antigo Testamento, tá, que a questão do viver do altar. Não me lembro qual o profeta que muito fala nisso, é o Malaquias, eu acho, né? Que
aquele que fosse viver do altar tinha direito, porque isso que é interessante também, tá? Naquela época, eles geralmente sim, davam parte do que tinha para a sinagoga, ou para o templo. Aí aquilo era dado aos pobres, às viúvas, aos órfãos, etc. Mas, de acordo com o Antigo Testamento, eles tinham direito a uma parte para eles sobreviverem, aquele que vive do altar, né? E daí foi criada a ideia do dízimo. Dízimo, né? Tem a ver com 10%, né? Com 10, né? A palavra dízimo, né? E Paulo, não é Saulo, vai combater isso em uma das suas cartas. Nós vamos ver aqui no livro lá na frente. Ele vai falar simplesmente o seguinte: aquele que quiser viver do altar, que viva, mas eu não. Eu trabalho. Quer dizer, ele fazia as tendas, né, os tapetes, que era tecelão, e com aquilo ele sobrevivia. Não era com dinheiro que era reservado para os necessitados, não. Então a gente vê que a profissão de rabino, ainda hoje, com outros nomes, continua também, né? Podemos? Então, cara, se eu estou falando de coisas do dia a dia, ninguém fala nada. Disso aí não tem muito o que falar, não, Fran. Isso aí é realidade. Né? A questão aí é fogo, porque o cristianismo não recomenda nada disso, muito ao contrário. Né? O que Jesus pegava, ele dava, dividia, fazia, né? E o próprio Chico, né? O Chico tinha uma preocupação de tudo que ele recebia, na mesma noite ele tinha que distribuir, dar para alguém, não ficava com ele, não guardava nada. É o exemplo do cristão, né? É isso. Bom, vamos lá. Não, eu ia dizer que realmente, hoje eu estava tendo uma conversa com a menina que trabalha aqui em casa, ela estava falando que a filha dela estava numa igreja, entre aspas, né? Lá de onde ela mora, lá em Magé, mas era longe da casa dela, então era de noite, ela tinha que ir sozinha, muito perigoso, é uma menina nova, bonitinha, e ela ficava com muito medo, não tinha ninguém para ir junto com ela, e as pessoas que eram responsáveis lá da igreja também não cooperavam, assim, tipo, botar a menina no ônibus, entendeu? Ou ir pegar ela lá, quem tem carro, nada disso. Aí ela saiu da igreja. A Carla deu graças a Deus. Não porque ela saiu da igreja, mas porque ela não tinha mais. Ela acorda 4 horas da manhã para trabalhar. E ela não conseguia dormir enquanto a menina chegava em casa. Então a vida dela estava sendo um tormento. Com certeza. Aí ela falou para a filha dela: tem tanta igreja perto da nossa casa, por que você não arruma uma igreja próxima? Que pelo menos eu sei que você está aqui perto, posso até ir te buscar se for o caso. Aí, agora a pessoa lá da igreja está tentando enredá-la de novo. Então, o que acontecia? A Carla, que luta com sacrifício aqui para poder sustentar lá a casa, tinha que dar dinheiro para comprar as coisas para fazer cachorro-quente, para fazer misto-quente, para fazer não sei o quê. E depois eles vendiam e a garota, se quisesse comer, que tinha fome, tinha que comprar também. Entendeu? E ela falou para mim: Elisa, eu não consigo entender como que isso é religião. Eu falei: olha, Deus não quer esse tipo de sacrifício de ninguém. Entendeu? Ele prefere que você compre a comida e dê para uma pessoa que está passando fome realmente, do que levar para a igreja para vender na igreja. Entendeu? Sabe assim? Eu falei assim, cara, e só fazem isso com as meninas novas. Não fazem isso com o adulto, porque o adulto não vai se deixar levar por um papel desse, né? Já a menina adolescente acaba sendo influenciada por a cabeça de uma pessoa mais esperta, que tem mais sutileza, e acaba enredando ela, porque a Carla jamais faria uma coisa dessa, porque a Carla sabe, primeiro, que ela trabalha, que ela acorda cedo, que ela chega tarde, que ela luta com sacrifício, mas aí eles fazem de um jeito que a garota fica enlouquecida, sabe? Que ela quer vender, que ela tem que vender, porque senão, como é que Jesus vai aceitar ela? Eu falo, gente, Jesus não vai aceitar ela por causa do sanduíche, né?
É a barganha, né? É isso aí. É a barganha, o Deus da barganha, né? Eu te dou isso e o Senhor me dá aquilo, né? Quer dizer, essa mentalidade aí é isso que a gente está comentando, mentalidade milenar, né? De 3.000 anos, 4.000 anos atrás, sei lá. Quer dizer, não saiu ainda. Quer dizer, mas muitos desses também, por esperteza, já viu que não é isso, mas continuam se aproveitando, né? Não, continuar, eu acredito até que estão se aproveitando mesmo, porque eu acho assim, o professor de fé não é nada disso. Não é nada, não é por aí, entendeu? Não é por aí. Você ali, de uma certa forma, eles estão usando a inocência da menina, entendeu? E sabe assim, adolescente, não adianta pai e mãe falar que adolescente não liga para pai e mãe, né? Quem sabe de É, tudo é quem está lá fora na rua. Então, aí, é, sabe, eu vejo que a Carla está numa situação difícil, né? Ela disse para mim é. hoje que eles deviam ligar para ela para falar lá que ela vai para o encontro lá, né? Passar o fim de semana lá no encontro. Que eles deviam ligar para ela de tarde para falar do encontro, que ela ia descer a lenha neles. Eu falei, vai com calma, né? Não, descer a lenha não falando palavrão, nada Eu não, mas sei, mas mostrando para eles que a vida dela é uma vida de luta, de sacrifício, e que aquilo que fazem com os adolescentes é uma maldade, né? É e, uma maldade numa e idade não é só lá, vulnerável. não. Não é só lá, não. É em todos, né, Não, lugares, não, né? em todos. Eu estou te dando um exemplo assim da minha conversa de É, hoje. é verdade. Então, a gente vê que isso aí é o quê? São esses pensamentos que ainda estão, né? São carregados conosco. Aí vem o temor, né? A barganha é feita também com o temor. Ou seja, se eu não fizer, É, a preocupação dela, se eu não vender, se eu não fizer, como é que vai ser, entendeu? Jesus não vai me querer, não vai me aceitar, eu não vou poder participar da reunião da igreja, vou ficar mal vista, tem essas coisas todas no meio do negócio, tudo, entendeu? Isso tudo, quando ela Jesus. não tinha que subir um monte e faltar aula, né? Isso aí Aí daqui. essa história também subiu um monte, né? Ai, meu Deus, você carregando peso ainda, tá? Você carrega uns pesos lá Não, pro ainda senhor. tinha que A Arca da botar. Aliança, tal. Porque a hora de subir o monte casava com a hora da aula. Então ela faltava a aula para subir o monte. E a mãe dela ficava para morrer com ela. Falou para ela: subir É, o monte não te dá dinheiro, não, querida. Quem te dá dinheiro sou eu que trabalho muito. pois é, quer dizer, ela está aprendendo isso, ela está, infelizmente, né, para ela isso é o certo, né, que ela vai passando. E para desfazer essa ideia depois, não é Pois brincadeira, não. Esse é o grande problema, né? É uma ideia que, de repente, vai se repetir ainda várias reencarnações. Eu já repeti, está se repetindo mais uma vez, é, até chegar àquele ponto do despertamento, né, da consciência, né, de ver demora muito. muito, muito. O resumo de Jesus é esse, Pai Nosso. Ele acabou com tudo isso, não é Deus de barganha, não. É Deus Pai mesmo, né, de estar lá junto a nós, a gente pode conversar com Ele, né, podemos nos abrir com Ele, confiar nele, né, não precisamos mudar nada, a não ser o quê? O nosso sentimento, o nosso É, coração, não é isso? É isso aí. Quer dizer, acaba com tudo isso. O Pai Nosso. Tem um pastor maluco aí que ele até fala, muitas dessas religiões aí não são cristãs. Se dizem cristãs e não são cristãs. São mais, ele fala isso, são mais assim, judaicas do que cristãs, ele fala. é. Entendi. Né? Tá dentro do Elas cultivam espiritualismo. bem aquelas coisas de judaísmo mesmo, É, do Velho é. Testamento. Antigamente eu achava que até que era Paulo, porque Lutero gostava muito de Paulo, né? Por isso que o Hermínio Miranda até falava que era a reencarnação de Paulo. Mas não, que Paulo, se a gente for olhar as cartas dele, é lógico que o pessoal pega alguns versículos, né? E se aproveita daquilo, né? Não pega o contexto, né? O que está, né? Pega aquele versículozinho para criar algum dogma, mas se pega no contexto, a gente vai ver que não é nada daquilo. Agora que a gente está estudando Paulo, que a gente está começando a ver isso também. Paulo realmente, apesar de ser fariseu, ele vai repetir isso
antes de ser preso e ir para Jerusalém, ele vai falar em público, em hebraico até, né, que era a língua sagrada deles na época, né? Eu sou fariseu, sentei-me aos pés de Gamaliel, ele fala isso dentro do templo lá em Jerusalém, né? E ele não se negou ó, que ele era o credo dele, tal, mas ele mudou, ele aceitou a mudança. Né? Paulo era fariseu? Não Ele era, era. não era judeu, não? Não, era judeu. Era fariseu, Judeu, fariseu. Fariseu. Era como se fosse uma subcategoria, digamos assim, né? Tinha várias. No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, tem os essênios, fariseus, saduceus. Mas todos são judeus, né? Zelotes, que o Barrabás era zelote. Né? Tem todos os judeus, que tinha esse tipo, assim... Poxa, meu Deus, como é que a gente vai falar? Tipo ramais, assim, né? Mais ou menos igual aqui tem um carioca, um baiano, um mineiro, né? Digamos, mais ou menos isso. Tá? Só que lá era um povo muito ligado à religião, né? Era de acordo com as suas interpretações, eles iam seguindo, mas sempre dentro de algo religioso. Os essênios mais espiritualizados, né? Os saduceus mais materialistas, os fariseus mais também, assim... Radicais, né? Radicais e aproveitadores, desculpe, né? Porque eram poucos que sabiam ler e interpretar as escrituras, entendeu? E os fariseus eram detentores dessa sabedoria, né? Os saduceus também. Mas os fariseus estavam acima dos saduceus na hora do vamos ver. Porque eles eram pobres e precisavam enriquecer, né? E eles se utilizavam justamente desse meio para enriquecer. E os saduceus era quem retinha mais dinheiro. Queria tirar dinheiro dos pobres e dos saduceus. Assim... Ô, meu gente, isso é estudo, não posso ficar falando isso aqui não, gente. Não mudava muito não, né? Continuou mais ou menos assim mesmo. Tá. Mudou tanto assim também. Só mudaram os nomes só. Nomes, Bom, vamos parar aqui. Nós paramos o quê? E concluindo a rogativa, não é isso? Isso. Porque agora quem vai começar a falar é o Gamaliel, vai começar a dar conselho. Mas nós andamos bem hoje, né? Não sei que só tinha nós três, né? Andamos bem. Então vamos para aqui, concluindo a rogativa. Tá? Eu não estou sem caneta, Elis. Esqueci a caneta de novo, Elis. Eu sempre esqueço essa caneta. Aí você marca aí, tá? E daqui a quinzena que vem a gente vai à próxima aula do Paulo Estevam, no caso hoje é dia 1º, vai ser dia 15, né? Vou te mandar uma caneta de presente, vou mandar um Uber na tua porta levar uma caneta. Para levar a caneta. Toda semana ele está sem caneta, gente. Elisa, lá nos livros que eu estudo na minha frente tem umas 5. Tá? E lá no meu carro tem umas 3, mas eu não consigo andar com a caneta. Eu acho que ela é enfeite, né? Deve ser para enfeite, só pode ser. Eu vou desligar aqui Aqui na mesa que eu sento tem caneta, tem lápis, tem lapiseira, tem borracha, já